vamos falar sobre solubilidade e curvas de solubilidade. Vamos imaginar, então, que nós temos um copo. Nesse copo tem 100 gramas de água e esta água está a 20 graus Celsius. Eu vou colocar dentro deste copo 30 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha. Vou misturar e eu vou perceber que essa quantidade de sal dissolve totalmente. Nos mesmos 100 gramas de água, eu vou acrescentar agora 36 gramas de cloreto de sódio. Vou misturar e eu também vou perceber que essa massa também dissolve totalmente. Continuo com 100 gramas de água a 20 graus Celsius e agora eu vou colocar 40 gramas de cloreto de sódio. Eu vou misturar e eu vou perceber o quê? Que apenas 36 gramas dissolvem. 4 gramas do cloreto de sódio não dissolvem, sobram lá no fundo sem dissolver. Por quê? Porque que chega em um determinado momento em que a quantidade de sal para de ser solubilizada. Porque neste momento, essa dissolução atingiu o máximo da solubilidade, atingiu o coeficiente de solubilidade. Então, para todos os solutos, em todos os solventes, existe uma concentração máxima, uma quantidade máxima que pode ser adicionada. Aquilo que nós estamos adicionando, a gente vai chamar de soluto. Onde nós estamos adicionando, a gente vai chamar de solvente. Então, nesse caso, o cloreto de sódio é o soluto e a água é o solvente. O coeficiente de solubilidade, então, é a quantidade máxima de um soluto capaz de se dissolver em uma certa quantidade de solvente em certas condições, de temperatura e pressão. No caso do cloreto de sódio, a solubilidade, o coeficiente de solubilidade é 36 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Mais para frente, nós vamos ver que a temperatura afeta a solubilidade de diferentes formas. A solução que tem dissolvida essa quantidade máxima, então, permitida de soluto, é classificada como solução saturada. Então, uma solução saturada é a solução que já atingiu o máximo capaz de ser dissolvido. Para o cloreto de sódio, então, como eu disse, a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de cloreto de sódio capaz de ser dissolvida é de 36 gramas para cada 100 gramas de água. Se eu coloco 30 gramas de cloreto de sódio, eu estou colocando uma quantidade menor que o coeficiente. Então, se essa quantidade é menor, eu vou ter uma solução insaturada. Se eu colocar exatamente 36 é uma quantidade igual ao coeficiente. Quantidade exatamente igual é uma solução saturada sem corpo de fundo, sem sobrar nada. Se eu adicionei 40 gramas, eu adicionei uma quantidade maior do que o coeficiente, maior que o máximo possível. Se eu adicionei uma quantidade maior, significa que essa é uma solução saturada com corpo de fundo. Quanto de corpo de fundo? A quantidade que exceder o limite, que ultrapassar o limite. Nesse caso, 4 gramas. Existe também um exemplo específico de classificação de solução, que é uma solução supersaturada. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, uma quantidade de 38 gramas de cloreto de sódio acrescentados em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Para a temperatura de 20 graus Celsius, a quantidade máxima possível de ser dissolvida é de 36 gramas. 38 gramas é uma quantidade maior. Logo, 36 gramas dissolvem, 2 gramas vão permanecer como corpo de fundo. Muito bem, eu vou pegar essa solução
e eu vou aquecê-la até 100 graus Celsius. Quando eu aqueço a 100 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade muda. Ele vai para 38 gramas, ou seja, a quantidade adicionada é exatamente igual ao novo coeficiente. Desta forma, eu não vou mais ter uma solução saturada com o corpo de fundo, eu vou ter uma solução saturada sem corpo de fundo, porque dissolveu tudo. Vou retirar a fonte de calor, então eu vou parar de aquecer. E eu vou deixar essa solução resfriar bem lentamente, bem devagarzinho, sem sofrer nenhum tipo de perturbação. Nesse momento em que ela resfria e volta a 20 graus Celsius, a quantidade que continua dissolvida é superior ao limite. Então, nesse momento, eu tenho uma solução supersaturada, está tudo dissolvido. Só que qualquer perturbação que esse sistema sofra, então qualquer batidinha, qualquer outro grãozinho de cloreto de sódio adicionado aqui, vão fazer com que essa solução precipite, cristalize. E aí ela volta a ter 36 gramas dissolvidos e 2 gramas não dissolvidos. E aí, nesse momento em que essa perturbação aconteceu, ela deixa de ser uma solução supersaturada, que é muito instável, para voltar a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Então, a solução supersaturada é especificamente quando você aquece e resfria, e aí mesmo nessa solução resfriada, tudo vai continuar dissolvido. Se sofrer qualquer perturbação, a solução precipita, cristaliza, e aí ela volta a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Então, essa tabelinha aqui, esse fluxograma, resume as classificações. Quando a quantidade de soluto adicionada for menor que o coeficiente, eu tenho uma solução insaturada. Quando a quantidade de soluto for exatamente igual ao coeficiente, eu vou ter uma solução saturada sem corpo de fundo. Quando a quantidade adicionada de soluto for maior que o coeficiente, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Eu só vou ter uma solução supersaturada quando eu adicionar, aquecer e resfriar lentamente e a quantidade adicionada for maior que o coeficiente, mas ela permanecer dissolvida. Como que varia a solubilidade? A solubilidade depende do soluto, depende do solvente e também depende da temperatura. Nesse gráfico, nós percebemos que não existe uma regra, não existe uma forma de determinar se a solubilidade vai aumentar ou diminuir. Eu só consigo analisar esses fatores. Então, o que eu posso perceber aqui? Que, por exemplo, a curva A, quanto maior é a temperatura, menor é a solubilidade. Então, a solubilidade diminui. No caso da C e da D, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. No caso da curva B, eu tenho pontos de inflexão. O que significa? Que em um determinado momento aumenta, aí depois ela diminui, a solubilidade aumenta, depois a solubilidade diminui, e isso não tem uma regra. Então, eu só posso analisar, não posso tentar prever e nem calcular nada relacionado a isso. Quando a temperatura afeta beneficamente a solubilidade, ou seja, quando aumenta a temperatura e a solubilidade também aumenta, eu chamo essa solubilidade de solubilidade endotérmica. Lembra lá que endotérmica é aquela reação que precisa absorver calor, receber energia. Então, nesse caso, solubilidade endotérmica, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a solubilidade. No segundo caso, uma solubilidade exotérmica, que é o contrário. Quando a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Então, quanto maior for a temperatura,
menor vai ser a solubilidade. Vamos pensar então aqui num primeiro exercício. Está mostrando as curvas de solubilidade de dois sais, o nitrato de potássio e o sulfato de sódio. A gente precisa analisar as afirmações para decidir qual ou quais delas estão corretas. Primeira afirmação. No intervalo de temperatura de 0 a 30 graus Celsius, há diminuição da solubilidade do nitrato de potássio. O nitrato de potássio é o KNO3. Então, entre 0 e 30 graus Celsius. O que eu posso perceber? Que a solubilidade aumenta, não diminui. Então, essa afirmação ela é falsa. Nesse intervalo de tempo, a solubilidade do nitrato de potássio aumenta. Letra B. A solubilidade do sulfato de sódio diminui a partir de 20 graus Celsius. O sulfato de sódio é o Na2SO4. A partir de 20 graus Celsius. A partir de 20 graus Celsius, a solubilidade ainda está aumentando. Ela só vai passar a diminuir a partir de 30 graus Celsius e não 20. Letra C. Na temperatura de 40 graus Celsius, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio. Na temperatura de 40 graus Celsius, a solubilidade dos dois sais é igual, então não tenho um maior que o outro. Então, essa alternativa está errada também. Letra D. Na temperatura de 60 graus Celsius, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio. Para 60 graus Celsius, o nitrato de potássio é mais solúvel. Então, essa afirmação também é uma afirmação falsa. Letra E. No intervalo de temperatura de 30 a 70 graus Celsius, há diminuição do sulfato de sódio, da solubilidade do sulfato de sódio. Então, entre 30 e 70 graus Celsius, sim, há diminuição da solubilidade. A partir de 70, ela volta a aumentar, mas entre 30 e 70, há diminuição dessa solubilidade. Mais um exercício. O coeficiente de solubilidade de um sal é 40 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. A massa em gramas desse sal nessa temperatura, necessária para saturar 70 gramas de água, é... Como é que eu vou resolver esse exercício? Através de uma regra de 3. A solubilidade é 40 gramas de sal para 100 gramas de água. Então, se eu tiver 70 gramas de água, quanto que eu preciso para saturar essa solução? Vou fazer aqui uma regrinha de 3. 100 vezes x igual a 40 vezes 70. 100 vezes x igual a 2.800. X vai ser igual a 2.800 dividido por 100. X vai ser 28 gramas de sal. Então, a quantidade necessária para saturar 70 gramas de água é 28 gramas de sal. Mais um exercício. Considere as informações seguintes e responda as questões. Eu tenho aqui a solubilidade do brometo de potássio variando de acordo com a temperatura. Então, para 30 graus Celsius, a solubilidade é 70, para 50 é 80 e para 70 é 90 gramas de brometo de potássio para cada 100 gramas de água. Qual que é a massa do brometo de potássio necessária para saturar 100 gramas de água a 50 graus Celsius? Então, a quantidade de brometo de potássio para 50 graus Celsius é 80 gramas. Então, se eu já tenho 100 gramas de água, a quantidade necessária são os próprios 80 gramas. E se eu quiser saturar 200 gramas de água a 70 graus Celsius? Vamos lá. Para 70 graus Celsius, a solubilidade é de 90 gramas. Só que são 90 gramas para cada 100 gramas de água. Nesse exercício, a quantidade de água que ele pede é de 200 gramas. Então, para 200 gramas, a quantidade de brometo de potássio vai ser o dobro, 180 gramas.
Se eu não conseguir fazer essa relação logo de cara, eu posso fazer uma regra de 3. Então, 90 gramas de brometo de potássio para 100 gramas de água. Para 200 gramas de água, x. 100 vezes x igual a 90 vezes 200. X vai ser igual a 18.000 dividido por 100, 180 gramas de brometo de potássio. Então, dá para fazer através de uma regra de 3. E isso é uma coisa muito importante. Sempre analise se a quantidade de água está de acordo com o coeficiente de solubilidade. Se não tiver, você vai ter que calcular o novo limite para essa nova quantidade de solvente. Nesse caso, essa nova quantidade de água. A solução foi preparada a 30 graus Celsius. E aí dissolveu 40 gramas de brometo de potássio em 100 gramas de água. Essa solução é saturada? Então, 30 graus Celsius. A solubilidade é de 70 gramas. Eu adicionei 40. Eu adicionei uma quantidade menor do que o máximo. Então, se eu adicionei uma quantidade menor que o máximo, significa que essa é uma solução insaturada. Espero que tenham aproveitado a aula. Bons estudos. Fiquem bem. Até!